Boa tarde, senhores pais. Nossa conversa de hoje será sobre ar-condicionado, prós e contras na infância. Antes de iniciarmos a conversa médica, praticamente, é necessário que se tenha alguns conceitos físicos sobre o funcionamento de um aparelho de ar-condicionado. Na verdade, um aparelho de ar refrigerado. O primeiro conceito é que se saiba exatamente o que é um ar quente e um ar frio. O ar quente é aquele ar que está em temperatura maior do que a temperatura ambiente, como por exemplo o ar que sai de um secador de cabelo, de uma chapinha, de um forno elétrico, ou mesmo uma chama de gás. Esse ar, ele é um ar mais leve e que tende dentro do ambiente ou no próprio meio externo a subir, a ficar numa posição mais alta por ser exatamente mais leve. O ar frio é aquele ar que foi refrigerado, ou seja, foi esfriado, seja por um clima chuvoso que impeça o calor do sol de entrar na atmosfera, seja por uma geladeira, seja por um purificador de água, ou mesmo pelo aparelho de ar-condicionado. Ele é um ar mais pesado e ele tende a ocupar a posição mais baixa, seja no meio externo, seja dentro de um ambiente, como por exemplo um dormitório. Bom, entendido isso, vamos começar a pensar no ar, nos efeitos do aparelho de ar condicionado, que na verdade é um aparelho de ar refrigerado. O grande problema é que os aparelhos modernos, do modelo split, eles têm a unidade externa sendo colocada na sua parede do dormitório o mais alto possível, por orientação do próprio fabricante. Ocorre que dentro dessa unidade interna encontra-se o termostato, que é um aparelhinho que mede a temperatura do ar e que faz o compressor funcionar, gelando o ar que passa pelo aparelho. Problema: esse termostato ele está medindo a temperatura do ar que se encontra na parte mais alta do dormitório. E que, como dito acima, é o ar mais quente que tende a subir. Enquanto na parte mais baixa do dormitório estará localizado o ar mais frio, mais pesado. Então, o primeiro problema que se coloca é que nos ambientes abertos, tipo um shopping, um cinema, uma loja comercial, o movimento das pessoas mistura essas duas camadas de ar, quente e frio, e faz com que, ao termostato colocado lá em cima, chegue uma média de temperaturas, tornando o ambiente extremamente agradável. Agora, dentro do seu quarto de dormir, dentro do seu dormitório, principalmente nas horas da madrugada, quando ninguém se mexe dentro do quarto, essas camadas tendem a se tornar estáticas. O ar mais frio fica mais embaixo no nível da cama e o ar quente, inclusive o ar exalado pela nossa respiração e pelo nosso organismo, lembrando que a temperatura média ideal do corpo humano é em torno de 36 graus, o que é bastante alto se considerarmos que a temperatura de funcionamento do motor de um veículo é em torno de 80 graus, ou seja, apenas 3 vezes mais do que a do nosso corpo, e todos podem constatar no modo empírico como o motor do veículo é quente. Esse ar quente exalado pelo nosso organismo vai se localizar justamente na parte mais alta do dormitório. E o ar mais frio ficará na parte baixa, ao nível da cama. Então, o termostato do aparelho, entre aspas, burro, ao ler o ar mais quente, a temperatura do ar mais quente, continuamente acionará o compressor que faz gelar o ar que entra pela parte superior do aparelho, fazendo com que nas partes mais baixas do dormitório a temperatura fique cada vez mais baixa, mais fria,
algo em torno de 16, 17, às vezes 14 graus. Enquanto na parte mais alta do dormitório, que é a que ele está lendo, a temperatura não atinge os 23, 24, 28 graus que você programou no termostato. Portanto, o compressor fica funcionando quase que diretamente. E a tendência de quem está dormindo é ficar bem frio, respirando um ar muito frio. E com o agravante de que esse ar é pobre em umidade. A umidade do ar dentro de um dormitório fechado, portas fechadas, janelas fechadas, ela se torna extremamente baixa, porque o aparelho de ar-condicionado está tirando toda a umidade em função do seu funcionamento e jogando essa umidade, essa água, através daquela mangueirinha de dreno. Se os senhores colocarem um balde na ponta dela, ficarão assombrados com a quantidade de água que é jogada por esse aparelho. Então, os efeitos nocivos do ar-condicionado num dormitório são muito grandes e muito danosos. O ar frio entrando pelas vias respiratórias. Por mais que algumas pessoas tenham o costume de pegar o aparelho e se enfiarem embaixo de 2 cobertores ou uma manta, o ar que está entrando pela via respiratória, principalmente das crianças e bebezinhos, é extremamente danoso à via respiratória. E aí surgem as bronquites, bronquiolites e até broncopneumonias, sem contar as amidalites e faringites. O efeito positivo, pró do ar-condicionado, é que essa temperatura e essa baixa umidade elimina as bactérias do ar. Aliás, não só a bactéria, o próprio ser humano. Então, ele se justifica, desculpem, nas maternidades, nos berçários, nos centros cirúrgicos, ambientes que possivelmente estariam contaminados e que são esterilizados pelo aparelho de ar-condicionado. Agora, dentro do seu dormitório, do seu quarto de dormir, a gente só vislumbra aspectos negativos da utilização do ar-condicionado. Portanto, o mesmo é proscrito, é proibido para recém-nascidos, lactentes, crianças com menos de 5 anos de idade e até mesmo para os adultos, mas que, em troca da sua saúde, preferem uma sensação térmica mais agradável fornecida pelo aparelho. Estas são as explicações que a gente entende que são necessárias os senhores terem no momento de acionar um aparelho de ar-condicionado com seu filho dentro do quarto. Muito obrigado. Maiores informações, nos dispomos a responder questões, indagações, críticas e até sugestões através do WhatsApp 11 99596 5616. Muito obrigado. Boa tarde.